Olá, turma. Como é que vocês estão? Eu só vou aqui apresentar para vocês o conteúdo aí da nossa aula, principalmente o pessoal que está no remoto, que precisa aí acompanhar e estar a par dos acontecimentos, né? E assim, já vou informando também que nessas próximas semanas, provavelmente, deixa eu ver aqui, na última semana, né, do mês de junho, eu já tenho preparado aí para vocês um simulado, uma prova básica, contendo esses assuntos que eu vou passar aqui para vocês, que não é nada difícil, certo? Nesse início de conversa, é algo que vocês já viram lá no quinto ano, ok? Também não vai ser nada que venha a sobrecarregar a compreensão, porque a gente está num tempo difícil ainda, mas vai dar certo, certo? Ok? Tudo que eu vou explicar aqui está baseado no livro de vocês, então eu espero que vocês já estejam com eles, com o livro aí em mãos, para ir acompanhando todo o roteiro, todas as orientações que eu estiver passando, certo? Vou concentrar essa aula mais na explicação de como resolver um exercício do que precisamente na teoria, tendo em vista que vocês têm o livro aí para vocês lerem e se aprofundarem na parte teórica, ok? Como vocês podem ver aí já na tela que eu estou compartilhando, aqui, deixa eu... A gente vai começar com o estudo das 4 operações, vai rever, melhor dizendo, aquilo que vocês já estudaram no quinto ano, as 4 operações, que, diga-se de passagem, vocês já sabem quais são, né? Já estou ouvindo vocês gritando aí que são a adição, a subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações básicas, ok? E não vai ser difícil de trabalhar. E a gente vai concentrar, como eu falei, nos exercícios, mas eu vou realizar um exercício aqui junto com vocês e o restante fica a critério, né, para vocês aprofundarem e ainda assim fortalecerem o aprendizado para as nossas avaliações. Para começar a conversa, temos aqui a adição, né, e conferir o conteúdo nas páginas 36 e 37 do seu livro de matemática, o nosso livro. Vou pegar aqui a página 36 e 37, que é justamente dando a explicação aí, né? Ele começa apresentando uma situação, problema. Inclusive, eu já cheguei a ministrar essa aula sobre adição lá no presencial, e durante a aula eu gravei e coloquei aqui no YouTube. Então, fica a critério aí de vocês reverem também, como que eu expliquei lá para o pessoal, mas aqui eu vou passar dar mais algumas explicações, ok? E aí ele dá uma situação, problema, né, para a gente desenvolver, ler esse probleminha e responder essa conta de adição de acordo com as informações passadas, que seja no processo da decomposição, e aí vocês podem conferir no livro de vocês. Nesse início, ninguém copia nada, tá bom? Preste atenção no que eu estou explicando, e aí depois é que vai vir a parte de copiar. Então, ele dá esse processo de decomposição, e também ele diz que pode-se resolver uma adição através do algoritmo usual. Gente, essa palavra aqui, algoritmo, ela é diferente de algarismo, certo? Algoritmo é uma coisa, algarismo é outra. Algarismo diz respeito a cada número desse, né? Os algarismos romanos, os algarismos indo-arábicos, certo? Algoritmo, que é esse nosso carinha aqui, ele refere-se a um conjunto de regras para resolver uma conta matemática, por exemplo. Mas tem o algoritmo lá dos computadores. No caso da matemática, algoritmo é o método, o jeito como se faz. É isso, ok? E aí a gente está trabalhando com adição, né? Quando a gente fala de adição, a ideia de adição é aumentar, é somar, é acrescentar, adicionar tudo que venha
dá essa ideia aí, a gente usa a adição. E o sinal de adição é sempre esse carinha aqui, ó, o mais. Ok? Ele dá outra explicação aqui, que tem que se colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Se tiver outros números, outras situações, então segue também o roteiro. Ok? Vamos prosseguir aqui. Então, estou explicando o que está nas páginas aí, 36 e 37. Certo? São os probleminhas que vocês vão lendo. A questão da decomposição, gente, é isso. Tem aqui, por exemplo, o número 1350. Esse número 1350, ele pode ser escrito assim, ó. 1000 mais 300 mais 50. É assim, é isso. Esse número 1350 é isso aqui. Certo? E o número 675 é 600 mais 75. É isso aqui. Opa! É 600 mais 7 mais 5. 675. É decomposição do número. Ok? Deixa eu ver. Vamos seguindo aqui. Então, vocês vão ficar responsáveis por continuar lendo. Tem aqui um outro exemplo aqui, está vendo 1350 mais o 675, a importância de ter unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar. Mas aqui, professora, não tem nada. Certo, não tem nada. Lembra que a gente viu a historinha do zero? Ele ocupa o espaço vazio. Beleza? Aí você diz, mas não era 1 mais 0? Não, se você vinha aqui, 5 mais 0, 0 mais 5 é 5, 7 mais 5 é 12, coloca 2 aqui, sobe 1 para cá, né? Sobe 1. E 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 10, 10 aqui, e subiu 1 para cá, né? A reservinha. Então, esse 1 mais 1 é que deu o nosso 2. Sem preocupação nenhuma, sem estresse, sem estresse. Ok? Vamos lá. Vamos para frente. E aí, gente, eu coloquei aqui no nosso. Depois de dar uma lida assim na página 36 e 37 inicialmente, eu separei aqui o exercício como exemplo, a questão 1 na página 39 do nosso livro de matemática aí. Vamos ver o que tem lá na página 39, questão 1. Vamos praticar aqui. Depois a gente volta para propriedades, tá? Na página 39, questão 1, ele diz o seguinte: um probleminha. Ele diz: o governo organiza periodicamente campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. Numa dessas campanhas, em determinado município, foram vacinadas 11.296 crianças do centro urbano e 1.649 crianças da área rural. Quantas crianças foram vacinadas nesse município? É importante observar, meu povo aí, que lá no exercício a gente vai ver também uma coisa interessante na adição, são termos importantes. Deixa eu ver se eu coloquei lá. Aqui, tá aqui. Coloquei. Eu peguei partes do problema, que foi o que mais me interessava, a parte numérica, certo? Para poder montar a estrutura da resolução, da solução desse problema, e a gente chegar à nossa resposta. O que foi que eu fiz? Eu peguei a parte 11.296 crianças do centro urbano e 1.649 crianças da área rural. Aí, quantas crianças foram vacinadas nesse município? Na adição, meu povo, tem uma ideia assim, um número, um número de cima, o termo de cima, o termo de baixo também, deixa eu pegar aqui outra coisinha para minha caneta, aqui, o termo adicional, e esses cidadãos, eles são chamados de parcelas. Cada termo numa adição é chamado de parcela, ok? Como é que eu sei, professora, que isso é parcela? Porque, gente, olha só,
Eu não estou falando de adição? Falando de adição. Tá aqui. 11.296. E esse Ezinho, esse E, é o nosso mais. Eu tenho a primeira parcela, que é 11.296, mais, por causa desse Ezinho, que está dizendo que ele vai significar o mais, 1.649 é outra parcela. Então, foi isso que eu montei. O 1.000 aqui, 11.096, está montado, parcela 1. Esse mais aqui, que o Ezinho me diz que é a conta de mais, e a parcela 2. Aí eu peguei e destaquei aqui. Quantas crianças foram vacinadas? Esse quantas crianças foram vacinadas será o nosso total. E o que é o total, gente? Total é a soma ou o resultado. Ok? Total é a soma ou o resultado. Então, toda vez que falar em total, está se falando de uma conta de adição. Nada mais, nada menos que eu vou fazer? Pegar aqui o 11.296, colocar numa parcela, a parcela de cima, sinal de mais, está aqui, 1.649. Lembra que eu falei unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade de milhar abaixo de unidade de milhar e dezena de milhar abaixo de dezena de milhar. Falei isso? A importância? Então, você vai sempre começar para analisar se a colocação está correta, pelos últimos números, tá? Deixa eu pegar aqui, limpar. E agora, aqui foi o probleminha montado, está aqui 11.296 mais 649, que é isso aqui, essa interrogação, é o quanto que ele quer saber, né? Quantas crianças foram vacinadas, na sua totalidade. E aí a gente sai somando, né? A gente faz 6 mais 9, vai dar o quê? 15. Só que aí coloca 5, sobe 1 para cá. Aí 1 mais 9 dá 10, 10 mais 4, 14. Aí coloca 4, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 6 dá 9. 1 mais 1 dá 2, e esse 1 aqui, como não tem nada, eu colocaria um 0, só para eu não me perder. 1 mais 0 dá 1. Beleza? Então, o total, o resultado, foi 12.945 crianças vacinadas. Foram vacinadas 12.945 crianças nesse município. Eu não coloquei crianças, eu esqueci aqui. Então, o nosso interrogaçãozinho aqui é igual a 12.940 e isso, 12.945. Entendido isso? Tem várias outras questões para serem feitas lá na página 39, mas eu escolhi essa daí, para a gente trabalhar com ela. Lembrem-se, importantíssimo, esses cidadãos aqui, tá? Numa adição, eu tenho parcela, parcelas, e tenho a soma ou total, que é o resultado. Lembre disso, que eu posso pedir na prova, tá bom? Para vocês colocar. Por exemplo, preencha os espaços com os nomes os termos adequados. E eu coloco lá, né? Na adição é parcela, e o resultado é chamado de soma ou de total. Beleza? Vamos seguindo. O que foi que eu preparei mais? Quando a gente seguir aqui. Isso. Propriedades da adição. O que é propriedade, gente? É aquilo que é característico de uma situação. No caso da adição, aquilo que é próprio, que é característica numa adição, que a gente pode, meios que a gente pode se utilizar para não se perder na hora dos cálculos. E aí, verificando as páginas 37 e 38, vamos ver aqui, a gente tem algumas noções sobre essas propriedades. O que ele diz aqui? Aqui é a propriedade de adição. Ele vai passar uma situação
né? Observa as duas situações a seguir e reflita sobre elas. Primeira situação, a moça aqui conversando com o rapazinho, a menina, a menina conversando com o menino aqui, ela diz 40 mais 24 é igual a 64, né? Dá o preço de roupas, mas o que nos interessa é isso. 40 mais 24 é igual a 64. Já no segundo bloco, a menina observa os preços e diz 24 mais 40 é igual a 64. É aqui. Vamos ver o que é essa propriedade e quem é essa propriedade, o que elas estão dizendo. O que isso quer essa informação quer nos passar? Vamos ver. Ela pergunta se os resultados obtidos foram iguais ou diferentes. Aí vocês vão analisar de novo aí com vocês. E aí depois ele vai dizendo que esse fato sempre ocorrerá na adição de dois números naturais quaisquer. Que fato é esse? Esse fato aqui. A primeira, mas não precisa ser nessa ordem, mas uma das propriedades da adição é a propriedade comutativa. O que é que isso significa, professora? Comutativa significa o seguinte: se existem dois números A e B, eu não estou perguntando quanto vale A nem quanto B. Isso aqui pode ser o número que eu estiver imaginando. Digamos, número 12 e número 13. Ele está dizendo, se existem esses dois números, a ordem das parcelas, olha aqui, ó, em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, no primeiro caso, tem o A mais B, poderia ser 10 mais 5. Isso aqui é igual a B mais A. Ou seja, se eu disse 10 mais 5, é a mesma coisa de dizer 5 mais 10. Vai dar no mesmo. E isso é a propriedade comutativa da adição. Ok? Não importa o lugar da parcela. Se estiver em cima ou embaixo, o resultado vai ser o mesmo. Se estiver na frente ou atrás, o resultado é o mesmo. Outra propriedade que ele vai utilizar aqui é essa daqui, olha. A propriedade associativa. Está aí no livro de vocês, viu? A propriedade associativa da adição. O que significa? Imagine três números, A, B e C. Imagina aí, que números são? 1, 2, 3? Você escolhe aí, imagina. Então, ele coloca dentro de parêntese, primeiro, A mais B e separado mais C. Associativa significa que, quando eu for alterar essa ordem da parcela, não vai mudar o valor, só vai mudar a associação. Antes, eu associei A com B, quando eu vou passar para outra observação, eu associo B com C. Vamos para ver em números isso? O A está aqui em números. Eu tenho 16 mais 20 mais 35. Aí eu vou agora mudar, então. Eu quero associar, não quero mais associar 16 com 20. Eu quero associar o 20 com o 35. Então, se eu quiser associar o 20 com o 35, aqui do outro lado, eu repito o 16, repito mais, e dentro de parêntese, eu coloco 16, eu coloco 20 mais 35. E isso não vai mudar o resultado. Só escolhi os caras diferentes para associar, para conversar, para se comunicarem. Certo? Essa é a propriedade associativa da adição. Vamos mais. Tem uma outra propriedade chamada deixa eu mudar aqui, chamada de quê? De elemento neutro. Elemento neutro da adição. O que ela quer dizer? Ela diz que em uma adição de um número natural com zero, a soma é sempre igual a esse número natural. Aí, imagina aí, tem um número natural A, um número A qualquer, sei lá, 1050, é o número que você quer.
Então, pode ser qualquer número aqui. Se ele estiver somando com zero, A mais zero é igual a zero mais A, que é igual ao próprio A. Olha, tem aqui. Deixa eu apagar, senão esses riscos vão me seguir. Tem aqui um exemplozinho também. Olha só, 27 mais zero é igual a 27. E não se fala mais nisso. E zero mais 27? 27. Não tem o que discutir, certo? Isso é indiscutível. Isso não se questiona. Qualquer número mais zero é o próprio número, certo? Vamos seguindo. E aqui, o exercício terceiro, na página 39, para a gente verificar essa ideia das propriedades. Na página 39, o exercício 3 é esse aqui. Vamos trabalhar essas propriedades. Olha o que ele está dizendo. Identifique a propriedade da adição de números naturais que foi aplicada em cada uma das sentenças matemáticas abaixo. Gente, a gente acabou de ver aqui cada uma das propriedades na página 38. Vocês estão com o livro de vocês. Acompanha comigo aqui a ideia. Eu não estou perguntando o resultado. O livro não está pedindo para você somar e dizer quem é quem. O livro está pedindo isso, não. O livro está pedindo só para você identificar qual foi a propriedade aplicada em cada uma dessas situações. Na situação A, ele tem 75 mais 105 igual a 105 mais 75. Meu povo, que propriedade é essa? A gente viu três propriedades. A propriedade associativa, a propriedade comutativa e a propriedade de elemento neutro. Olhem no livro de vocês aí, na página 38, e vejam aí com qual propriedade isso aqui se parece. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Observe, o 75, ele está no começo, já aqui do outro lado desse sinal de igual, que é o sinal de igual, né? Então, do outro lado, ele está no final. O 105, do lado de cá, está no final, e agora ele foi para o começo. Que propriedade é essa? Já descobriram aí? Muito bem. Propriedade comutativa. Não é não? Propriedade comutativa da adição. Certo? Vocês escrevam aí no exercício de vocês, quando tiver para copiar, é a propriedade comutativa. A letra B. E agora? Tem 25 mais zero igual a zero mais 25. A gente sabe que ele usa duas propriedades nessa questão, né? Eu já estou dando uma dica. Mas, primeiro passo, qual é essa propriedade? Tem o zero aqui. Elemento neutro, gente. Só de cara apareceu o zero, é elemento neutro. Certo? Elemento neutro. Vocês vão escrever a palavra completa aí, tá? Eu estou escrevendo assim porque para a gente ganhar tempo aqui no nosso momento. E, por fim, a letra C. Que propriedade é essa? E aí? E aí? Já identificaram? Muito bem. A propriedade associativa. Dá mais uma olhadinha lá na explicação. Volta o vídeo, vê de novo aí. E também vê a página 38 sobre essa explicação. Ok? Preste atenção que eu vou pedir esse exercício aí em atividades e em questões de prova, viu? Fiquem atentos. Vamos adiante. Compreendido, né, gente? A parte da adição. Entendido aí, né? Na página 40 do nosso livro, 40 e 41, a gente tem a conta de subtração. Quando a gente fala de subtração, a gente está falando da conta de menos, a conta de diminuir, de tirar. Aquela conta que a gente diz, está faltando
R$ 10 para eu ter 25. Quanto é que eu tenho? Né? Se está faltando R$ 10 para eu ter R$ 25, para eu completar R$ 25, então eu tenho, no momento, tenho R$ 15. Então é aquela ideia, certo? De encontrar o fator que falta, o número que falta. Vamos dar uma olhada lá, o que é que diz nessa propriedade, na página, desculpa, propriedade não, nessa operação, página 40. Tá? Aqui, ó, página 40, né? Ele dá uma situação problema, ele começa, de novo, a mesma ideia de unidade, dezena e centena. Importante observar, de novo, isso aqui, ó, esses carinhas, esse termo aqui, gente. Não esquece não, por favor, me promete que não vai esquecer, por favor. Esquece não, tá? Que eu vou pedir em prova. Esses carinhas aqui, ó. Enquanto que na adição, cada termo é chamado de parcela e o resultado é chamado de total ou soma, na subtração, cada termo é chamado de subtraindo, que é o que fica em cima. Desculpa, minuendo, que é o que fica em cima, subtraindo o que fica embaixo, e o resultado da subtração é chamado de diferença. Não esquece isso não, viu? Mais um aí para a prova. Então, vamos lá. Ele deu a situação problema que vocês vão ter que ler. Ele fala como que se resolve, né? Ele dá a ideia de decomposição e também de algoritmo usual. Lembra que eu falei que é algoritmo, né? É uma das estratégias de se chegar ao resultado de um cálculo matemático, como a gente está falando de matemática, mas o algoritmo se aplica em qualquer outra situação. Geralmente, nos meus exercícios, eu vou pedir para você calcular direto, assim. Eu vou pedir para você calcular pelo método da decomposição, não. Vou pedir para calcular já indo direto, certo? Pelo algoritmo usual. Para não causar muita confusão ainda, porque eu penso que você já dominaram essa parte. Então, vamos lá. Deixa eu conferir aqui como que estamos na nossa exibição. Certo. Para ver se está tudo ok, tá? Deixa eu ver. Então, a gente foi lá, já expliquei a primeira parte. Só um momentinho. Sim, tem a página 40. Deixa eu voltar aqui. 40 e 41, né? Já terminei a página 41. Eu solicitei lá aqui para a gente praticar o exercício 2 da página 42. Exercício 2 da página 42. Eu já trouxe para cá, é um problema também, certo? E ele está assim. Um automóvel custa à vista R$ 27.545 e a prazo R$ 36.290. A diferença. Opa, faltou aqui a palavra de diferença. Faltou aqui a palavra de diferença. Deixa eu ler lá, tá? Vou ler lá com vocês. É o 2 da página. Aqui. Vou começar a ler de novo, tá? Um automóvel custa à vista R$ 27.545 e a prazo R$ 36.290. A diferença entre esses valores equivale ao juro que se paga pelo financiamento. Se uma pessoa comprar esse automóvel a prazo, que quantia pagará de juro? Nós temos dois valores, né? Aqui 27.545, 6.290. Ele está falando de diferença aqui, ó. A diferença. A gente sabe, então, que pelo que a gente leu anteriormente, diferença é o resultado da conta de menos. Muito bem. E para se resolver uma conta de menos, a gente pega justamente o maior número e subtrai do menor número.
Vamos ver como é que fica isso lá no na nossa resolução. Vamos lá aqui. A nossa solução tá aqui. 36 mil, eu falei, lembra que eu falei? Pega o maior e menos o menor. Tá aqui. E isso aqui, a gente montou esse interrogaçãozinho aqui, é saber justamente o que ele está pedindo. A quantia que pagará de juro. É isso que ele quer saber. E o resultado será chamado de diferença, tá? Bora. Isso aqui, nessa linha, ele vai montar aqui no algoritmo usual. Olha o algoritmo usual aqui, como é que é? 36.290 menos 27.545. Aí daqui eu passei para essa situação, porque eu não ia calcular direto. Então eu fiz o seguinte: eu vou precisar. Eu não posso, eu não tenho como fazer 0 menos 5. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou no popular, né? Pedir emprestado ao vizinho. Né? Então, era 0, fica 10. Aqui, fica 10, certo? Era 0, fica 10. Por que ficou 10? Porque ele pediu uma dezena emprestada aqui. Aí era 9, como eu tirei uma dezena, como eu tirei um daqui, ficou 8. Agora eu posso fazer 10, aqui, ó, 10 menos 5, que vai me dar 5. Posso fazer agora 8 menos 4, que vai me dar 4. Aqui eu estou com outro problema. Eu não posso fazer 2 menos 5, porque o 2 é menor do que o 5. Então, eu vou pedir emprestado ao vizinho. Vou pedir emprestado ao 6. Quando eu peço emprestado ao 6, acontece isso aqui, pessoal. Olha só. Pedi emprestado ao 6. Aí agora ficou 12. E era 6, ficou 5. Agora sim, eu posso fazer 12 menos 5, que vai me dar 7. Mas agora eu tenho 5 menos 7. Eu não tenho como fazer 5 menos 7, porque o 5 é menor do que o 7. E aí, aquele usual, vou pedir emprestado ao próximo. Quando eu peço emprestado ao próximo, acontece isso aqui. Aqui, ó, era 5, ficou 15, e o 3 ficou 2. Agora sim, eu posso fazer 15 menos 7, que me dá 8. E agora, o 2 menos 2, que me deu 0. O resultado aqui ficou 0, 8, 7, 4, 5. E a minha resposta vai ser como então, professora? Vou explicar agora. Aqui, ó. Esse 0 aqui, ele não vai contar para a conversa, então ele vai pagar de juro 8.745. O resultado, a diferença. Lembra dos termos a serem guardados no coração. É isso aqui, tá? Minuendo é quem fica em cima, subtraindo quem fica embaixo, e a diferença é o resultado. Esse foi o nosso probleminha sobre subtração. Joinha? E qualquer coisa, para o vídeo, volta essa explicação e procura entender. Aqui não são 4 contas diferentes, não. Aqui é a mesma conta, só que eu fiz uma distinção por causa dos termos que a gente estava aqui, esses carinhas aqui pedindo emprestado. Aí, para não ficar tumultuado numa única conta, eu separei. Tá bom? Deixa eu prosseguir aqui. E a resposta é essa: ele pagará R$ 8.745 de juros. Isso foi sobre subtração. Agora vamos sobre multiplicação. A gente confere a teoria que está lá nas páginas 48 e 49. Na página 48 e 49, vamos ver o que está dizendo aqui. Gente, deixa eu só falar aqui para vocês uma coisa interessante. Então, uma observação, antes de ir para a multiplicação. A relação fundamental da subtração. Observe que 9 menos 5 é igual a 4.
Lembra? 4 é a diferença, porque é o resultado. Subtraindo, que é o termo de baixo, se a gente fosse botar um em cima e outro embaixo, 9, ficaria 9 menos 5, certo? É isso aqui que ele quer dizer. Então, aqui, 9 menos 5 é igual a 4. Diferença subtraindo e diminuindo. Diminuindo, subtraindo e diferença. E observa que tem os mesmos números. 5 mais 4 é igual a 9. Ou seja, o mesmo valor do subtraindo, mais o mesmo valor da diferença, e ele vai ser igual ao quê? Ao valor do diminuindo. Uma relação interessante, né? Aí ele diz que 9 menos 5 igual a 4 equivale, esse símbolo aqui é equivale a 5 mais 4 igual a 9. Eles são equivalentes. Isso vai acontecer em várias situações, né? Por exemplo, você fizer 25 menos 15 dá 10. 10 mais 25, desculpa, 10 mais 15 é igual a 25. É uma relação de equivalência. Então, isso é uma relação fundamental da subtração. Minuindo menos subtraindo igual a diferença. Isso equivale a subtraindo mais diferença igual a minuindo. Certo? Ele tem outro modo também, minuindo menos subtraindo igual a diferença. E subtraindo mais diferença igual a minuindo. Também tem isso. Certo? E aqui tem esses exercíciozinhos que é para completar. Então, quando está faltando o termo aqui em cima, eu só vou dar um exemplo. Quando está faltando o termo aqui em cima, é só você fazer a conta de menos entre esses dois. Coloca o maior menos o menor. Mas quando você precisa do termo daqui de baixo, então você vai continuar fazendo a conta de menos entre esses dois caras. Certo? Para saber quem é que está aqui. Vamos adiante. Sim, agora vamos falar da multiplicação e da operação de multiplicação, né? Como está lá no nosso roteiro. Aqui, informei lá na página 48, não foi isso? Isso aqui, página 48. A multiplicação, como vocês também já conhecem, né? Já conhecem, é uma relação de maior grandeza, ok? Não, não ela se utiliza, assim, da conta de adição, mas é justamente pelo fato de, por exemplo, ele ter esses fatores, esse 4 aqui, que ele está se repetindo tantas vezes, aí para a gente reduzir essa escrita e sem perder o resultado, a gente observa quantas vezes esse número, por exemplo, se repete, e aí fazer uma relação direta entre esse número e as vezes que ele está se repetindo. Aqui, ó, observa. O número 4 está se repetindo 6 vezes. Então, a relação direta entre eles é 6 vezes o número 4. Só isso, só para reduzir o espaço lá no caderno que eu estiver escrevendo. E aí, de novo, peço para vocês observarem esses garotos aqui, olha. Observem, viu? Produto, que é o resultado da multiplicação. Fator, e fator e fator. Então, cada termo que multiplica é chamado de fator e o resultado é chamado de produto. Certo? Vamos lá. Memoriza isso aí. Aí aqui ele vai falando que a multiplicação é utilizada para adicionar parcelas iguais, e aí ele vai dando as explicações. Okay? Ele faz a ideia de combinações, por exemplo, tem os sabores de sorvete aqui.
Então, a relação entre o sabor e a cobertura desse sorvete tem sabor coco, abacaxi, flocos e creme. São 4 sabores. E eu tenho 3 opções de cobertura. Então, eu pergunto, de quantas maneiras diferentes eu posso montar o meu sorvete? Essas quantas maneiras diferentes seria justamente o resultado da multiplicação. Eu tenho 4 sabores e 3 coberturas. Eu vou fazer simplesmente, aqui ele colocou as parcelas iguais, mas quantas vezes esse 3 está se repetindo? 4. Então, serão 4 vezes o número 3. E aí eu posso fazer, montar o meu sorvete de 12 maneiras diferentes, porque é 4 vezes 13, certo? Deixa eu ver. Aí fala também o algoritmo da multiplicação, né? Que ele pode ser resolvido também pelo o método usual, que ele coloca em cima e coloca embaixo. Também esse aqui, olha, algoritmo usual, 120 mais 24, porque ele fez 6 vezes 20 e 6 vezes, por causa desse bloquinho aqui. Vocês vão dar uma olhadinha, tá? Aqui o algoritmo usual, é esse aqui, esse carinha aqui. O exemplo é 24 vezes 6. Quando você faz 6 vezes 24, 6 vezes 4 dá 24, coloca 2 sobre, coloca 4 sobe em 2, e 6 vezes 2 dá 12, mais 2, 14. Esse é o algoritmo. Aqui é fator e aqui é produto, tá? Fator, fator e produto. Memorizem isso. Deixa eu me adiantar. E continua dando as situações. Deixa eu ver o que eu preparei. Praticar o exercício 1 da página 51. Eu extraí para cá, eu trouxe o exercício 1 da página 51 e diz: para fazer uma jarra de suco de laranja, são necessários cerca de 6 laranjas. Uma lanchonete vende em média 50 jarras de suco de laranja por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Simples, pessoal, simples. Pega os números, monta lá no algoritmo 50 vezes 6. Olha o algoritmo aqui, 50 vezes 6, fator, fator, produto, que é o resultado. Multiplica 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Então, 300. Só isso. Vamos ver aqui? A resposta deve ter, no mínimo, 300 laranjas. Só isso, gente. Leiam outros problemas. Tentem resolver isso aqui sozinho de novo, sem olhar nada, para ver se absorveu o conteúdo. Ele tem também propriedades da multiplicação. Vamos verificar o que ele fala? Páginas 52 e 53. Vamos ver aqui. Do mesmo jeito que na adição tem propriedade, na multiplicação também tem umas propriedadezinhas, tá? Aí ele dá aqui uma situação seguinte. Ele dá 5 vezes 0 igual a 0, 20 vezes 0 igual a 0. Deixa eu ver aqui. Ou seja, ele fala que multiplicando um número qualquer por 0, obtemos o próprio número 0. Toda multiplicação por 0 vai ser 0. Tudo que vocês multiplicarem por 0 é 0. Aqui ele dá outra situação. Agora sim, começa. Aqui foi o primeiro caso. O 0, todo número multiplicado por 0 é 0. Já que ele diz 14 vezes 25 igual a 350. E 25 vezes 14 igual a 350. Existe alguma diferença nesses resultados? Não. O que ele quer dizer, então? Observe que 14 vezes 25 é igual a 25 vezes 14. Quando isso acontece, o nome da propriedade é chamado de
propriedade comutativa da multiplicação. O que isso quer dizer, professora? É que em uma multiplicação de dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto. Parece com o textinho lá da adição, mas aqui a gente está falando de multiplicação e também convém, tá? Na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto, não altera o produto. Tanto faz estar no início como no final. Deixa eu apagar aqui. Tem um outro caso, que é a propriedade associativa, certo? A propriedade associativa da multiplicação, ela diz o seguinte: em uma multiplicação de três números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes. Olha aqui, 5 vezes 18 vezes 23. Aí ele fez 5 vezes 18, deu 90, e repetiu 23, e depois ele calculou e deu 2070. Mas depois ele disse, não, eu quero relacionar agora, eu quero associar agora o 18 com 23. Vou deixar o 5, aí ele repete o 5, repete o vezes e faz 18 vezes 23, que deu 414. Depois ele fez a multiplicação, 14 vezes, 5 vezes 414, que deu o mesmo resultado. Ou seja, é parecido com a da adição. Olha, primeiro ele relacionou com esse, mas lá do outro lado ele quis relacionar o 18 com esse. O termo do meio utilizado foi sempre, nesse caso, 18. Estava ali no meio, certo? Isso é a propriedade associativa. Tem outra propriedade, a propriedade da multiplicação. Enquanto que lá na adição, o elemento neutro é o zero é somado qualquer número, é o próprio número. Na multiplicação, o elemento neutro é 1. O elemento neutro é 1. 1 vezes 25 é o próprio 25. E 25 vezes 1 é o próprio 25. Mas qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o 1, ele é chamado o elemento neutro da multiplicação. Não se esqueçam disso. Calma aí, que eu passei demais agora. Só mais um momento. Pronto. Elemento neutro. Elemento neutro. Só mais um momento. Agora, gente, outra propriedade da multiplicação. A propriedade da multiplicação, outra propriedade é essa. A propriedade distributiva da multiplicação. O que essa propriedade diz, professora? Que... deixa eu só descer mais aqui. Aqui. Para multiplicar um número natural por uma adição de duas parcelas, multiplicamos o número pelas parcelas e a seguir adicionamos os resultados obtidos. Ou seja, eu tenho aqui o 4 que está multiplicando, eu tenho o 4 que está multiplicando por, dentro de parênteses, 17 e 32. Claro, se você quiser fazer 17 mais 32, pode. Mas quando eu pedir pela propriedade distributiva, você vai precisar me apresentar pela propriedade distributiva. Se você fizer 17 mais 32, vai ser 49. 4 vezes 49 vai chegar no resultado? Vai. Mas aqui eu estou pedindo só a propriedade distributiva. E que propriedade é essa, professora? A propriedade é você fazer o seguinte: é uma técnica que a gente chama geralmente de chuveirinho, né? Tanto faz eu fazer por baixo quanto por cima. Eu vou relacionar o 4 com 17. Vai ficar 4 vezes 17, olha aqui. Mais. Olha mais aqui. 4 vezes
32. Olha aqui. Distribuir o 4 para os dois termos, para as duas parcelas. Foi isso. A propriedade distributiva significa que o fator que vai multiplicar, ele será distribuído para todos os termos, para todas as parcelas da adição. E se fosse uma conta de menos aqui no meio, professora? Do mesmo jeito. O fator que multiplicar, ele vai ser distribuído, no caso aqui, para o subtraindo e para o minuendo. Certo? Deixa eu ver o que eu preparei para nós aqui. Não preparei nenhum exercício na página 53. Deixa eu ver, mas eu queria comentar alguma coisa. Deixa eu ver se tem algo para a gente comentar aqui. Teve exercícios lá que eu pedi para o pessoal no presencial, e vocês aí do online também tentam fazer aí os exercícios, aqueles que vocês conseguirem na página 53 e manda para mim, ok? Manda para mim que vai valer ponto para vocês. Olha as propriedades e tenta resolver isso aí. Faz o que conseguir e manda para mim. No mesmo link que eu deixar disponível aí para atividades, aí vocês me mandam esse. Não está no roteiro não, mas é um bônus, tá? Relaciona com a propriedade e com tudo que eu expliquei. E agora nós vamos falar de divisão, certo? A ideia de repartir, de compartilhar, certo? De partilhar, né? Compartilha esse vídeo, você vai dividir esse vídeo com alguém, ok? E aí, numa divisão, aparecem nossos termos que eu quero que vocês memorizem. Quem fica do lado de cá... Opa, deixa eu só apagar isso aqui. Aqui, olha. Quem fica do lado de cá, aqui, ó, dividendo. Quem fica desse lado de cá, divisor. O resultado é chamado de quociente. E aquilo que termina aqui é chamado de resto. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Se não terminar em zero, diferente de zero, a divisão é inexata. O resto, aqui nessa divisão, foi zero, foi exato, então. Certo? É o que eu falei aqui. Como o resto da divisão é igual a zero, a divisão é exata. Mas lembra dos nomes dos meninos, tá? Do lado de cá é dividendo, do lado desse outro lado, divisor. O resultado que fica aqui, ó, depois desse tracinho, o resultado é quociente e o resto, zero. Aí, aqui que eu falei, tá? Quando o resto, ele não termina em zero, tá? Aqui, ó. Uma divisão não exata. É uma divisão não exata. Certo? Tá aí na página 54 do livro de vocês. Seguindo, 54, 55. E aí a gente vai praticar a questão 1 da página 56. Ok? A questão da página 56 diz o seguinte: em uma festa junina, a gente está na época do São João, né? Olha, em uma festa junina, a barraca de Antônio oferece 5 pontos ao participante cada vez que ele acerta o alvo. Caio adorou a brincadeira e conseguiu 75 pontos. Quantas vezes Caio acertou o alvo? Gente, relaciona os números, tá? A ideia, do mesmo jeito que na subtração é o maior menos o menor, na divisão a ideia é ser o maior dividido pelo menor número. Então, vou pegar simplesmente 75 e 5. Olha o que vai acontecer, 75 dividido para 5. Essa interrogaçãozinha aqui é para saber justamente o valor. O quociente. Ok? Quociente. Então, vamos embora. E no algoritmo usual, como é que é? Olha aqui o algoritmo usual. É isso aqui, o algoritmo usual. É montar, no mais popular, montar a divisão. 75 dividido por 5 é fazer isso. Dividendo, que é o 75. Divisor, que é o 5. Quociente, que é o resultado. E o resto foi zero. Mas como foi que aconteceu isso? Veja, o 7, ele é menor, ele é maior do que o divisor.
Então, eu posso tentar encontrar na tabuada de 5 algum número que, multiplicado por ele, dê 7 ou chegue perto de 7. Ó, né, o divisor não é 5? Então, eu vou ver a tabuada de 5 para chegar perto do dividendo. Dividendo é quem está aqui, ó. Então, eu vou fazer 5 vezes. Parece um vezes, tá? 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Aí eu pergunto a vocês, chegam em 7? Não, né? Então, vamos tentar o 5 vezes 2. É só eu pegar, certo? Fazer a tabuada de multiplicação. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é igual a quanto, gente? 10, né? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1 é menor do que 7. 5 vezes 2, 10. É maior do que 7. Então, eu não posso pegar o que seja maior. Vou pegar o que é menor. Que eu vou pegar aqui. Eu multipliquei o 5 por quanto? Por 1. 5 vezes 1, eu coloquei aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Ah, eu fiz isso aqui, ó. O 5, vou fazer 7 menos 5. Certo? 7 menos 5 deu 2. 7 menos 5 deu 2. 7 menos 5 deu 2. Aí tá aqui o 2. Deixa eu mudar a cor da caneta. Deu 2. Por quê? Se eu tivesse colocado 10, ia ficar 10. 7 menos 10 não ia dar para fazer. Então, eu coloquei o 5. E aí eu consegui esse 5 através da multiplicação de 5 vezes 1. Aí, como deu 2, beleza, sobrou 2 aqui. Esse outro 5 que está aqui no dividendo, ele vai descer. E formou o número 25. Aí eu penso, 25 dividido para 5. Quantas vezes 5 vai dar 25? Eu chego na tabuada, quando eu estiver montando essa tabuada aqui, chego na tabuada, que eu sei que 5 vezes 5 é igual a 25. Certo? E 5 vezes 5, ficou meio torto aqui. Ah, vocês entenderam, né? 5 vezes 5 igual a 25. E o mouse fica se mexendo. E 5 vezes 5. Tá? 5 vezes 5 é igual a 25. Ah, vocês entenderam aí como que foi, né? Que aqui o mouse ficou meio descontrolado. E aí, quando eu faço 5 vezes 5 igual a 25, eu faço 25 menos 25 e aí terminou em zero. A pergunta foi, quantas vezes Caio acertou o alvo? Quantas vezes ele acertou? Caio acertou o alvo 15 vezes. 15 vezes é o resultado. Entende? Não é zero, zero. 15 vezes aqui é o resto, certo? O resultado é o quociente. Tá bom, pessoal? Entendido isso aí? E aí, coloquei para vocês. Vamos ler aqui observações importantes na página 58. Tem muito mais atividades lá na página 56, tá? Página 58, na página 57, eu coloquei 58. Mas na página 57, do mesmo jeito que tem uma relação fundamental da subtração, existe uma relação fundamental da divisão. Que relação é essa? Eu acabei de utilizar essa relação ali para saber, na tabuada de 5, quanto era que eu chegava em determinado número. Veja, considere 48 dividido por 3. Tá aqui, ó, 48 dividido por 3, o algoritmo. Mas ele diz aqui, ó, note que 48 é igual a 3 vezes 16 mais 0.
Ah, esse zero é de onde, professora? Esse zero é daqui, do resto. Esse 16 é o quociente. E esse 3 é o divisor. O 48 é o dividendo. O que é que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que, deixa eu apagar, isso quer me dizer que o dividendo, esse cara aqui, esse cara, o dividendo, 48, ele vai ser igual ao divisor, tá aqui, vezes o quociente mais o resto. É isso que ele quer dizer. É dividendo, certo? Aqui, deixa eu pegar. É dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Aqui foi o resto zero. Mas se o resto fosse 2, a ideia seria a mesma. Aqui, ó. Dividendo é igual divisor vezes o quociente, que coincidentemente deu 16, mais o resto, que nesse caso é 2. Olha aqui a relação. Dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais resto. Memorizem isso, me prometam. Certo? Aí ele passa aqui outra situação bem legal, bem bacaninha. Bacana mesmo. Quem é que está faltando aqui, gente? Eu tenho na relação dividendo, divisor, quociente e resto. Olha, aqui nessa questão eu tenho divisor, que é 7, quociente, que é 13, e resto, que é 5. Então, está faltando o dividendo. Inclusive, até está dizendo, chamando o dividendo de N, temos. Então, está faltando dividendo. E como é que eu faço para encontrar o valor de N? É só colocar N igual 7, olha a relação, divisor, vezes quociente, que no caso é 13, mais o resto, 5. Aí aqui, como tem uma multiplicação, resolve logo a multiplicação. 7 vezes 13 deu 91, mais o 5. 91 mais 5 é 96. Logo, o dividendo procurado é 96. Aí tem um exercíciozinho aí bacana também para vocês brincarem. Eu sugiro que vocês façam o exercício 1 e manda para mim também, ok? Faça o exercício 1 e manda para mim também. Essa questão 4, ele diz qual é o dividendo numa divisão em que o divisor é 12, o quociente é 9 e o resto é o maior possível. O resto é o maior possível. Não, vou deixar essa 4 para depois. Foquem aqui no 11, no 1, tá? Estava aqui pensando em outra resposta. No 1. E aí, nós temos na página 58, que quando eu falei as propriedades da divisão. Propriedades da divisão, meu povo, diz o seguinte: primeira propriedade, primeira informação sobre a divisão. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Não existe um número que multiplicado por zero dê 5. Logo, não existe divisão por zero. Toda vez que tiver 5 dividido por zero, 1000 dividido por zero, não existe. Gravem isso na tábua do coração de vocês. Não existe divisão por zero. Nunca. Nunca existiu divisão por zero. Tá? Outra situação. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo, ou seja, a divisão de zero por zero, de um número natural que não seja zero, e que nem sempre nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. O que é que ele quer dizer? No conjunto dos números naturais não existe um número que multiplicado por 2 dê 5. Não existe. Não existe. É isso que ele quer dizer, que qualquer que seja um número diferente de zero, dividido por outro número diferente de zero, nem sempre dá exato. E por isso não existe no número dos naturais. Existe em outro conjunto, que a gente vai estudar futuramente, mas agora não existe.
Outra aqui. Quando o dividendo é zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Toda vez que o zero vier dividir qualquer número, ó, não existe divisão por zero. 1.000 dividido para zero. Não tem lógica. Agora sim, 0 dividido para 5. É zero. Você não tem nada para dividir com 5 pessoas, você vai dar o que a cada uma? Nada. Então, não existe divisão por zero. Mas se o zero for dividir alguém, o resultado é o próprio zero. Ok? E aí, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulo, o quociente é 1. Como assim, professor? Eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui. Quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Ou seja, toda vez que, por exemplo, 3 dividido para 3. Ficou bem tortinho ali. Quando eles são iguais, o resultado vai ser 1. O resto, 0. Ah, professora, 50.000, sei lá, 50 dividido por 50. 50 dividido por 50. Eles são iguais? São? Se eles são iguais, o resultado é 1 e o resto é 0. Qualquer que seja o número. Se for dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Por enquanto, a gente vai parar aqui. Depois eu gravo a outra aula, que eu já iniciei no presencial. E aí, gente, olha só. Fora aqueles bônus que eu já pedi para vocês, eu me esqueci agora, mas aí vocês vão fazer isso aqui para mim. Só para quem está estudando remoto, tá? Vai fazer esses exercícios para mim. Se liguem aí que eu comentei sobre esses exercícios. Se vocês voltarem à aula, voltarem o vídeo, vocês vão ver esses exercícios comentados. A única coisa que vocês vão fazer é copiar, responder e enviar as questões para mim. Eu coloco lá o link e vocês vão enviar. Tá aí na descrição da aula, do vídeo, né? E também no grupo de WhatsApp. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima. Estarei mandando mais questões aí, mais explicações. Qualquer coisa, podem falar comigo. Estou à disposição. Mandem para mim suas dúvidas. E, e vamos que vamos, meu povo. Viu? Saudades de quem está no remoto. E que Deus nos proteja e que a gente tenha a possibilidade de estarmos juntos no futuro logo próximo, tá? Beijo, fique com Deus.